Bom, pessoal, o conteúdo de hoje é sobre saúde articular. Existem vários suplementos que podem auxiliar na saúde das suas articulações, mas que normalmente só lembramos deles quando já estamos com alguma dor, com algum desconforto, sempre aqui casos de epicondilite, é um joelho um pouco incomodando, mas o ideal realmente para aquelas pessoas que estão submetidas ou a um treinamento mais intenso, ou então, pensando no próprio processo natural de envelhecimento, o ideal seria uma suplementação preventiva. Agora, a quantidade de suplementos, as dosagens, os tipos, claro que isso não existe uma regra, vai depender de qual esporte que essa pessoa está realizando, qual a idade dela, inclusive, falando aqui de um esportista acima dos 60 anos de idade, por exemplo, cuidados maiores, com certeza pensando aqui em saúde articular. Um ponto que nós não podemos esquecer é que muitos ex-atletas, né, seja jogadores de futebol, ginastas, atletas de powerlifting, fisiculturismo, luta, esportes de alta performance em geral, a aposentadoria do atleta muitas vezes acaba não sendo muito saudável, de tanto realmente que foi desgastada essa saúde articular durante a carreira. Então, para atletas de alta performance, pensando não apenas em otimizar a performance, né? Não ter realmente que estar interrompendo uma sessão de treinamento por alguma lesão mais séria, ou até mesmo não estar com o físico muito bem equilibrado, porque o natural, quando nós temos uma dor no joelho direito, é você compensar no joelho esquerdo, automaticamente vai afetar também a sua performance. Mas além dessa questão aguda na performance, nós precisamos também pensar de uma forma crônica na longevidade da saúde articular desse hoje atleta, mas que depois que ele não for mais um atleta profissional, o ideal é que ele realmente tenha uma ótima qualidade de vida, e muitas vezes não é isso que acontece. Agora, temos atividades que, claro, trazem um desgaste articular maior do que outras. Então vamos pensar um jogador de tênis, um jogador de vôlei, um atleta de salto triplo, etc. Você tem um desgaste articular, né, pancadas de pressão realmente muito maiores. Um atleta de powerlifting ou até mesmo um fisiculturista que trabalha com altas cargas dentro da sala de musculação, também um corredor, para vocês irem se familiarizando primeiro com as possibilidades de uso desses suplementos antes de nós falarmos exatamente quais são e em quais dosagens. Agora, vamos imaginar um atleta de 20 anos que pratica atletismo, né, vamos lá, corrida com barreiras, só para citar aqui um exemplo. Ele pode se beneficiar, mas os seus pais, os seus avós também, pensando na prevenção de osteoartrite. Claro, aí entra também uma questão de qual a necessidade disso, dependendo ali de predisposições, ou então até mesmo, de novo, da intensidade do treino, mas só para citar aqui exemplos de possibilidades de suplementação. Ou seja, estamos falando aqui de suplementos que podem ter uma abrangência muito, muito grande. No mundo da suplementação esportiva, essas substâncias já são muito populares desde lá da década de 80, pasmem vocês. E os populares glucosamina e condroitina foram os pioneiros realmente nessa situação. Aquela dosagem bem tradicional que até hoje é válida, 1.500 miligramas de glucosamina e 1.200 miligramas de condroitina, acaba sendo algo já muito bem utilizado, não apenas nessa situação de esporte, mas claro também nós temos que pensar em doenças com características autoimunes que afetam articulações. A artrite reumatoide acaba sendo um exemplo bem clássico disso. Depois de alguns anos, essa combinação de glucosamina e condroitina recebeu um reforço, metilsulfonilmetano. Então, metilsulfonilmetano também tem essa propriedade de auxiliar com relação ao processo de inflamação, amenizar até as dores locais com relação aqui à saúde articular. Mais adiante, chegando já mais próximo dos dias de hoje, outras substâncias foram enriquecendo essas possibilidades de suplementação. A própria curcumina, que tem ali a sua validade, mas o grande problema é a biodisponibilidade da curcumina, que quando associada à piperina, ela acaba tendo uma biodisponibilidade melhor, mas também nós temos alguns compostos patenteados na formulação magistral que já trazem essa maior biodisponibilidade, por exemplo, curate, curcuveio, para citar aqui alguns exemplos.
Temos também extrato de bosélia. O extrato de bosélia também existe uma fórmula patenteada chamada MOVE, que acaba sendo bem popular entre as prescrições, que a bosélia também seria mais um potencial aqui antioxidante, anti-inflamatório na saúde articular. Assim como também o piquenogenol. O piquenogenol acaba não sendo tão popular no meio do esporte, né, na boca a boca das pessoas, mas também tem grandes comprovações com relação à saúde articular. Uma substância que hoje talvez, arrisco a dizer que seja mais popular, seria o colágeno não desaturado do tipo 2, o popular UC2, também falando aqui de uma fórmula patenteada. Então, o UC2, na dosagem em torno de 40 miligramas por dia, acaba sendo já hoje muito mais comum para essa suplementação preventiva com relação à saúde articular. E assim, com uma linha de largada, né, uma base, acaba sendo uma suplementação bem assertiva, porque quando nós falamos em 40 miligramas de UC2, é muito mais fácil, isso cabe em uma cápsula, do que você suplementar 1.500 miligramas de glucosamina, 1.200 de condroitina, mais 500, por exemplo, de metilsulfonimetano, que seriam pelo menos umas 3 cápsulas, uns 3 tabletes grandes para serem ingeridos. Então, o C2 acaba sendo muito mais viável. Muitas vezes ele vem associado com extrato de bosélia ou até mesmo com ácido hialurônico, uma outra substância bem interessante para a saúde articular. Vejam bem, ácido hialurônico normalmente utilizamos de 100 a 200 miligramas. Então, 200 miligramas de ácido hialurônico com 40 miligramas de UC2 cabe uma cápsula. A dificuldade, como eu disse para vocês, de alguns compostos como glucosamina, condroitina e metilsulfonimetano é a quantidade que seria necessária e muitas vezes não encontramos na forma de sachê com um sabor muito agradável. Piquenogenol de 100 a 200 miligramas, então também acaba sendo fácil a sua manipulação ou você encontrar essa substância já presente aqui em uma cápsula. Gengibre também é outra possibilidade de suplementação pensando na saúde articular. Agora, você tem um caso, um atleta, um jogador de futebol, um ex-jogador de futebol que está lá com 50 anos de idade, gosta de bater a sua bolinha, tem ali, né, todo o histórico pregresso, né, relacionado a muito desgaste em suas articulações, relata algumas dores, alguns desconfortos. Dá para usar uma combinação de 3 ou 4 substâncias como essas. Alguém, vamos imaginar, a sua avó está com 70 anos de idade, sem traços de osteoartrite, 40 miligraminhas de UC2, ok. Um tenista amador, bate uma bolinha 2, 3 vezes por semana, talvez só o UC2 40 miligramas, pô, um tenista que é um amador, mas treina todo dia, joga pra caramba, você já vai colocar 2, 3 substâncias. Então, não existe um protocolo, né? Isso que é a grande mágica, né? A magia que envolve aqui a suplementação alimentar, porque não existe protocolo. O que existe primeiro de tudo, conhecer as substâncias ativas para a sua finalidade, né? Aquilo que você realmente precisa. A qualidade dessas matérias-primas é fundamental, que seja realmente algo que tenha lá dentro o que está prometendo no rótulo, e aí realmente a questão socioeconômica, né, a questão financeira daquela pessoa que muitas vezes necessita de uma fórmula mais robusta, mas ela poderia utilizar apenas, por questões financeiras, apenas uma substância. Então, dentro da prática clínica, dentro de um consultório, na realidade é muito mais fácil estarmos direcionando uma fórmula específica, escolhendo um determinado suplemento para aquele paciente. Quando estamos aqui com um público tão variado, inclusive, né, um público aqui que entre vocês nós temos médicos, nutricionistas, estudantes, mas também tem pessoas, advogados, engenheiros, pessoas que não têm nada a ver com a área da saúde, não são obrigados a ficar sabendo de termos técnicos. Então aqui eu faço algo muito mais didático do que, por exemplo, quando a gente dá uma aula no meu curso de pós-graduação. Falando em pós-graduação, você, estudante de nutrição que já está se formando, ou você já nutricionista, venha conhecer o RP Nutrição Esportiva e fazer parte da nossa pós-graduação em Nutrição Esportiva, que é muito além do esporte. Aquela pós-graduação direcionada para todas as pessoas que buscam não apenas alta performance, mas uma melhor qualidade de vida, independentemente se são atletas ou esportistas amadores. Então é isso, pessoal. Espero vocês sempre colaborando aqui nos vídeos com mais sugestões e eu vou respondendo aqui da melhor maneira possível. Grande abraço.